No vale da morte, onde o tempo parou e o som da vida se extinguiu, Ezequiel caminhava. O chão estava coberto de ossos, secos, espalhados, esquecidos. Era o retrato do fim, o símbolo de uma geração sem esperança. O sol queimava a terra rachada e um silêncio absoluto reinava. Nenhum pássaro cantava, nenhum sopro de vento se movia, tudo parecia morto demais até para ser lembrado. Mas Deus ainda estava olhando. E foi ali, no epicentro do impossível, que a voz do Altíssimo ecoou. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A pergunta atravessou o espírito de Ezequiel como uma espada. Ele olhou em volta e viu o desespero petrificado no pó daquele cemitério sem nomes. Diante da morte absoluta, sua fé respondeu: Senhor, tu o sabes. E então veio a ordem que mudaria tudo. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta respirou fundo e, pela primeira vez, sua voz rompeu o silêncio milenar daquele vale. O som ecoou como um trovão entre as colinas mortas, e algo começou a se mover. O chão vibrou, o ar ficou pesado, e do pó os ossos começaram a se juntar. Tíbias, fêmures, costelas, crânios, tudo obedecendo a uma voz invisível. O impossível ganhava forma. Corpos surgiam, mas ainda estavam vazios. Estruturas sem alma, moldadas pelo poder da palavra, mas frias, imóveis, esperando o sopro. E o Senhor falou novamente: profetiza ao Espírito, filho do homem, e dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel fechou os olhos. Os ventos começaram a girar, do norte, do sul, do leste e do oeste. O céu se abriu em fendas de luz, e o Espírito de Deus desceu como um furacão. O sopro penetrou nas narinas da morte, e o impossível respirou. Primeiro, um corpo se levantou, depois outro e outro, até que uma multidão inteira de mortos se ergueu diante do profeta. Milhares e milhares de olhos, antes vazios, agora brilhavam com fogo. O Vale da Morte se transformara num exército vivo. Um exército de ressuscitados, de remanescentes, de testemunhas do poder que nunca falha. Mas essa visão não era apenas uma visão, era um espelho. Deus mostrava algo além da carne, a restauração do espírito humano. Quando a fé, antes seca e esquecida, volta a pulsar. Porque o Vale dos Ossos Secos não é apenas uma história antiga, é o retrato da humanidade que por vezes perde o fôlego divino, de pessoas que respiram, mas não vivem, que falam, mas não sentem, que andam, mas não creem. O profeta via mais do que corpos, ele via o futuro. Ele via um povo que um dia seria despertado, não pela ciência nem pela força, mas pelo som da voz que vem do trono. E naquele instante, o Espírito falou dentro de Ezequiel: esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança pereceu. Mas eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir. O vale inteiro estremeceu novamente, mas agora não era apenas o som de ossos, era o som da promessa sendo cumprida. A terra, que antes cheirava a morte, agora exalava vida. O pó tremia sob os pés dos renascidos. O impossível havia se tornado o novo normal diante da glória divina. Ezequiel caiu de joelhos, não por medo, mas por reverência. Ele havia presenciado o coração de Deus restaurando o que estava perdido. Mas o Espírito ainda não havia terminado. Filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: para Judá, e em outro pedaço, para Efraim. Junta-os para que se tornem um só. O profeta obedeceu, e quando uniu as duas madeiras, elas se fundiram, como símbolo da reunificação do que foi separado voltando a ser um. Ezequiel entendeu. A ressurreição dos ossos era o início da restauração espiritual do mundo. No silêncio daquele vale renascido, o profeta ainda ouvia algo. Um som distante. Ele percebeu que o som que acordou os mortos ainda ecoava,
não apenas no deserto, mas em cada alma que um dia voltaria a crer. Enquanto o sol se punha, o vale, que era desolação, encheu-se de vida. Os ossos que se juntaram agora se moviam com propósito. Eram almas despertando. O vento soprava mais forte. Era o Espírito de Deus, atravessando céus e terra, chamando os mortos a saírem de seus sepulcros. Cada osso seco, cada crânio, cada fragmento de carne ressurgia, não como antes, frio e sem esperança, mas cheio de força, com olhos que brilhavam de entendimento. O que era desespero se transformava em glória, e Ezequiel sabia que aquilo era apenas o início. O Espírito falou novamente: Filho do homem, o sopro da vida não é apenas para restaurar corpos, mas para despertar corações que dormem no pó do pecado. O profeta sentiu o peso da revelação. Ele começou a caminhar entre os recém-ressuscitados, tocando suas mãos, sentindo a pulsação da vida divina. Cada passo era uma oração silenciosa. Ele percebeu que aquele vale representava todas as nações, todas as eras, todos os povos perdidos. Era a história da humanidade inteira, transformada pelo som que acorda até os que estão mortos espiritualmente. E então, o som mudou. Não mais o eco seco de ossos, mas um coro celestial. O vale inteiro se tornou um palco de glória. Os mortos se erguiam com o espírito restaurado. Eles entendiam agora a verdade oculta. Deus nunca abandonou os seus, mesmo quando tudo parecia perdido. Ezequiel caiu de joelhos novamente em reverência. A vida voltava ao impossível, mas o Espírito ainda tinha algo mais a revelar. Ele falou sobre os corações endurecidos, sobre aqueles que permanecem cegos e surdos, mesmo diante do milagre. Pois a restauração completa não acontece apenas no corpo, mas na alma. Filho do homem, diz-lhes que o sopro que veio sobre estes ossos é o mesmo que pode transformar cada vida endurecida. O profeta compreendeu a magnitude do chamado. Aquele sopro, aquele som, era a mensagem eterna de que Deus pode restaurar o que foi quebrado, dar voz ao que foi silenciado e trazer luz para a escuridão mais profunda. O vale inteiro vibrava de vida e esperança. Em cada olhar havia uma promessa: nunca mais a morte seria o fim. A visão não era apenas para o presente, mas para o futuro, para aqueles que ouviriam o som do sopro e se levantariam. Era um testemunho de que o impossível se torna possível quando Deus age. Então, Ezequiel olhou para o céu, e uma última palavra ecoou no vale. A vida é maior do que a morte, a esperança é mais forte do que o desespero. A promessa do Altíssimo jamais falhará. Ele sabia, não era apenas sobre ossos, mas sobre despertar a humanidade, para que cada alma pudesse ouvir o som que acorda o impossível. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir o som que traz vida. Deixe seu comentário, curta e siga nosso canal para mais histórias de fé e esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.